pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar de um assunto muito simples, muito comum, mas que muitas pessoas têm dúvida, tá? Vim falar um pouquinho a respeito da água. Porque o que acontece? Nos dias mais frios, muitas pessoas diminuem a quantidade de água. Então, a gente tem aquela sensação que a água é muito importante no verão, porque a gente transpira muito e tal. Sim, ela é importante para a gente poder repor. Porém, nestas épocas, por exemplo, na época de mais frio, no inverno, principalmente inverno, dias mais rigorosos, aqueles frios mais rigorosos, a gente precisa de uma quantidade muito maior de água, porque o nosso corpo ele desidrata também. Vocês podem perceber que a nossa pele ela fica mais seca, a nossa boca ela fica mais seca, o nosso nariz fica mais seco. Então isso significa que nós precisamos aumentar a nossa hidratação. Outra coisa interessante também, nunca fique com sede. Quando você fica com sede, significa que o teu corpo já está desidratado, tá? Então não espere ter esse sintoma. Então habitue-se a andar realmente com garrafinha, com copo d'água, tomar golinhos de água. Tem algumas pessoas que acham a água ruim, mas a água não é ruim. Mas se você tiver essa dificuldade de tomar água pura, faça uma água saborizada, coloca um pedacinho de gengibre, umas folhinhas de hortelã, que isso tudo vai facilitar você começar para você iniciar a ingerir uma quantidade maior de água. Então vamos lá, eu preparei aqui um quadrinho e vocês vão me acompanhando. Olha só, nessa tela é muito interessante eu comentar que o nosso corpo, ele mais de 60% dele, da mulher, 65% do homem, ele é composto por água. E olha só, preste atenção nos órgãos que mais necessitam de água, tá? O cérebro, os rins, os pulmões, os olhos, o coração, o pulmão. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito por que você deve beber mais água durante o dia e o porquê. Veja o porquê. Porque o consumo regular de água, ele faz com que o organismo ele funcione melhor e promove mais saúde. Então a quantidade de água que ingerimos, ela é de extrema importância para o corpo e para as nossas funções. Porque como vocês viram no quadrinho anterior, o nosso corpo ele é composto de água. Então desde o controle da temperatura até um bom funcionamento do sistema circulatório. Mas e aí, qual a quantidade de água correta para ingerirmos? Então, assim, eu gosto de falar que isso aí é muito individual, porque, por exemplo, um atleta, ele necessita de uma quantidade maior de água. Uma pessoa que faz uma quantidade muito grande de atividade física precisa de uma quantidade maior de água. Uma pessoa que trabalha num ar-condicionado o tempo todo também precisa de uma quantidade maior de água. Então, vai depender, mas tem um cálculo base simples que a gente faz, que o que seria? Seria a gente multiplicar o nosso peso por 0,03 e daí a gente vai ter um volume diário para o nosso peso. Então, simples assim. Isso é mais ou menos uma média, tá? Uma média para você ver a quantidade de líquido, a quantidade de copos de água que você vai poder estar consumindo por dia. E o mínimo, eu gosto sempre de falar que é o mínimo, tá? E, como eu falei anteriormente, ele varia de pessoa para pessoa. Temos 12 fatores que vão fazer e vão querer você ingerir um pouco mais de água. Vocês vão começar a dar importância um pouco mais na água por conta desses 12 fatores que nós temos aí que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a primeira delas é a pressão sanguínea. Olha só que interessante, pressão sanguínea. Quem pensa que quando a gente tem um problema de pressão, tanto a baixa quanto a alta, a gente precisa aumentar a quantidade de água, né? Mas isso porque a água, ela influencia muito nesse controle da pressão arterial. Isso por quê? Porque a densidade do sangue, ele depende da quantidade de água do nosso organismo. Então, dessa forma, ela faz muito importante para essa regulação, né, da pressão. E cãibras? A cãibra, ela acontece quando há um desequilíbrio na quantidade de água na musculatura, tá? Então, por exemplo, os atletas
ou pessoas que fazem uma quantidade muito grande de atividade física que reclamam de cãibra, é por conta disso, por conta dessa parte da musculatura. Então, por isso tão importante a hidratação. Por exemplo, pessoas que participam de provas de longa duração, é importante ela fazer um dia só de hidratação e garante um bom funcionamento dos músculos. E o coração? Então, um estudo americano, ele mostrou que as pessoas que consomem mais de 5 copos de água por dia, ele ajuda a prevenir, né? Tem menos risco de desenvolver problemas cardíacos ou até ter um ataque de coração. Isso por quê? Porque o sangue ele fica mais diluído. O sangue sendo mais diluído, ele flui mais fácil pelos vasos, reduzindo o risco de um infarto e um derrame também. E o intestino? A gente fala tanto de intestino, tantas pessoas perguntam, reclamam de intestino preso. Então, vocês sabem que uma coisinha tão simples, né? O simples fato de a gente consumir uma quantidade maior de água vai ajudar a gente a ter um bom funcionamento do intestino. E lógico que é necessário a gente ingerir muitas fibras, né? Então, muitas fibras com muita água, tá? Então, um acaba auxiliando o outro ali. A água, na realidade, ela lubrifica as paredes intestinais e ajuda muito naquela movimentação das fezes, evitando a constipação e os gases. Então, quem tem problema aí de constipação, quem reclama de gases, vamos aumentar a quantidade aí de água, vamos ingerir mais quantidade de água. E ela, quando ela tá junto com a fibra, ela ajuda, né, a amolecer porque tem muitas pessoas que comem muita fibra. E o que acontece? O intestino pode ficar até mais preso. Por quê? Porque se não tiver água, a água não vai. A água ela ajuda também a amolecer e formar aquele bolo fecal. E assim facilita, né, a passagem e a eliminação. Então, olha que interessante. Resistência física. Durante a prática de exercício ou até mesmo trabalhos que exigem esforço físico maior, né? Também exige uma quantidade maior de água, né? Que a gente acaba perdendo muita água através do suor. Então, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, em cozinha industrial o dia todo, que ela perde muita água porque é muito quente, é importantíssimo a gente estar repondo. A reposição dessa água é, assim, essencial para ter forças, né? Para completar essas atividades físicas. Além de hidratar, a água vai ajudar a regular a temperatura corporal. Isso que eu falei, pessoas que trabalham em lugares muito quentes, a água ela ajuda, né, na temperatura corporal. Então, beber muita água ela é essencial para evitar o acúmulo de líquidos. Então, aquelas pessoas que reclamam muito de edemas, de inchaço, que está inchada, que acordaram inchada, ou que de repente chega no final do dia e os pés estão inchados, o que significa isso? Com certeza foi a falta de hidratação. Então, por quê? Porque o nosso corpo ele junta substâncias tóxicas, que daí elas se instalam no nosso organismo, prejudicando, né? Formando esses edemas. Para que eles sejam eliminados, a única forma é a gente ingerir muita água. Então, aquele dia que você está mais inchada, você pode beber bastante água, que ele promove uma limpeza aí no teu corpo. Por que quando a gente trabalha detox, ou fala-se muito em detox, ou fazer um dia líquido, ou tem aquelas dietas que é só líquida? Por quê? É para ajudar na limpeza dessas toxinas. Ele faz a varredura dessas toxinas e assim mantém um maior equilíbrio no organismo, né? E quem tem pedra nos rins? Pois é, às vezes a pessoa tem pedra nos rins ou tem uma maior probabilidade de ter pedra nos rins. Essa pessoa tem que estar mais atenta, tá? Na quantidade de água. Por quê? Porque para os rins trabalharem de uma forma eficiente e constante, é muito necessário ele ingerir uma quantidade maior de água. Então, ingerir muita água para quem tem pedra nos rins. Dessa forma, o sangue circula, ele é mais fácil, né, de circular e fica mais diluído também, facilitando a limpeza do sangue. Então, consumir muita água é uma forma de prevenir as formações de pedra nos rins. E os nutrientes? Para que os nutrientes sejam transportados pelo organismo e sejam nutridos, é fundamental a ingestão de água.
Sem água, o sangue fica denso e a sua capacidade de transportar as vitaminas e minerais é bem afetada. E para perda de peso? Olha que interessante, perda de peso é um assunto que atrai todo mundo, né? Que todo mundo quer saber. Então, se você tem dificuldade em beber água, maior vai ser a dificuldade em perder peso. O consumo constante de água, ele aumenta, né, a atividade do sistema nervoso e eleva o nível de energia gasto. Então, olha que interessante. Dessa forma, acaba promovendo a perda de peso. Então, quanto mais líquidos ingerirmos durante o dia, né, mais sucesso nós teremos na perda de peso, né? Por quê? Porque nós manteremos o nosso estômago mais cheio e evitamos também comer em excesso. Então, por exemplo, muitas vezes você está com fome, você acha que está com fome e na realidade é sede. Acontece muito isso para as pessoas que têm mais dificuldade de beber água. Olha que legal, uma pessoa que bebe até 3 copos de água diariamente, ela consegue reduzir até 3 quilos no prazo de 1 ano. Então, gente, vamos beber bastante água, tá? Quem quer perder mais peso, ó, vamos beber mais água. Sem mudar ou fazer qualquer coisa na sua rotina. Então, presta atenção aqui, tá? Isso tudo foram estudos. E os olhos? Então, os nossos olhos também, a gente precisa estar com os olhos sempre hidratado. Você já foi no oftalmologista e você tá com aquela coceirinha e o oftalmologista te dá um colírio para hidratar a água? Então, você poderia evitar tudo isso aumentando a quantidade da tua ingestão de água. Porque para a gente manter os olhos hidratados e longe do ressecamento, a gente precisa aumentar a quantidade de líquido. E que se a gente se a gente deixar o nosso olho ressecado, ele pode levar até inflamações e infecções oculares. Atenção principalmente para as pessoas que usam lente, tá? Então é fundamental manter o organismo com níveis de água elevada. E vitaminas? Você sabia que o nosso organismo ele só consegue absorver a vitamina C e B com a presença de água? Pois é. Muita atenção nisso. Por quê? Porque nós precisamos regularmente dessas vitaminas, pois assim como a água, eliminamos ela pelo xixi. Então, tudo que é excesso dessas vitaminas, elas serão eliminadas pelo xixi. E a pele? O alto consumo de água, ele ajuda a manter a pele hidratada e firme. Então, uma das principais funções da água que a gente mais percebe quando a gente está bem hidratado é pela pele, né? Uma pele sedosa significa, com bastante viço, significa que ela é uma pele bem hidratada. A falta de água, ela deixa a pele flácida e sem viço. E mais uma coisa também, aqueles furinhos indesejáveis, né? A celulite, ela vem muito também da falta de água. Então, se você evita aí a água, vamos fazer forcinha aí para aumentar essa quantidade.